Sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso de formulação de ração de custo mínimo utilizando Excel. Nessa aula misturaremos dois ingredientes para atender a exigência de um nutriente em problemas com infinitas soluções. Iremos utilizar inequações. Não deixe de acessar nossa sala de aula, pois lá você terá acesso aos slides, às planilhas, a exercícios e outros materiais, além da possibilidade de discussão com outros colegas sobre formulação de ração. O objetivo deste problema é misturar milho com farelo de soja, com preço e proteína bruta, ambos na matéria natural, conforme apresentado nessa tabela, para atender uma exigência nutricional que pode oscilar de 21 a 22% de proteína bruta. Utilizando o Microsoft Excel para encontrar a mistura com o menor custo possível. Antes de continuar, é importante que, se você não tenha assistido a aula 1, faça isso, pois esse é um curso progressivo, em que, na aula 1, nós temos um exercício básico e sobre ele vão acrescentando informações aula após aula. Em programação linear, o primeiro passo é a elaboração do modelo matemático. Então temos a função objetivo Z, que é o que pretendemos minimizar, o preço da ração, calculada como o preço do milho que multiplica a quantidade de milho x1, mais o preço da soja que multiplica a quantidade da soja x2. x1 e x2 são as nossas variáveis de decisão. Agora vem as restrições para a exigência nutricional. Nesse problema, temos uma restrição de mínimo e outra restrição de máximo. Se calcula considerando a contribuição do milho como o teor de proteína do milho que multiplica a quantidade de milho, mais a contribuição da soja, como sendo o teor de proteína da soja que multiplica a quantidade de soja. O sinal de maior ou igual é usado para a restrição de mínimo e o sinal de menor ou igual é usado para a restrição de máximo. Nesse exercício, o teor de proteína deve oscilar entre 21% e 22%. Na sequência, temos a equação de quantidade, que estabelece que o somatório de milho com farelo de soja deve ser igual a 100%, só que expressa em decimais. E a última restrição desse modelo é a de não negatividade, em que as variáveis de decisão x1 e x2 devem ser maior ou iguais a zero. Agora, vamos implementar esse modelo matemático em planilha eletrônica. Essa é a planilha eletrônica que iremos utilizar para a resolução desse exercício. A faixa de células de E6 a E7 foi reservada para as variáveis de decisão. A célula E8 é onde será calculada a equação de quantidade. Na célula D10 é onde se calculará o teor atendido para a exigência nutricional. E aqui já aparece a grande diferença desse exercício para o exercício da aula 1. Nós reservamos duas células, a D11, que é onde indicaremos no solver a restrição de mínimo, e a célula D12, que é onde nós indicaremos a restrição de máximo. Na célula C14, foi calculada por meio da função somar produto a função objetivo. Na guia Dados, no menu Análise, selecionamos Solver. A janela Parâmetros do Solver se abre e nós devemos indicar primeiro a função objetivo, que está na célula C14. Indicamos que essa função deve ser minimizada. As variáveis de decisão, ou células variáveis, estão na faixa de célula de E6 a E7 e precisamos adicionar as restrições de quantidade, que indica que o somatório dos ingredientes deve ser igual a 1. Clicamos em adicionar.
Depois, para atendimento de exigência nutricional. Então, na célula D10, temos que indicar que ela deve ser maior ou igual ao valor de mínimo. E o valor de mínimo será colocado na célula D11. Adicionar. Agora a restrição de máximo. Então, a célula D10, que é onde se calculará a exigência nutricional, deve ser menor ou igual ao máximo, que será colocado na célula D12. Essa é a nossa última restrição, então podemos clicar em OK para confirmar e retornar essa janela de parâmetros do solver. Devemos selecionar tornar variáveis e restritas não negativas para que possamos atender a restrição de não negatividade. E por último, selecionar um método simplex de otimização, pois esse é um problema linear. Eu não vou clicar em resolver, pois eu ainda não indiquei a exigência que eu quero. Então, eu selecionarei a opção fechar para indicar a exigência nutricional. Mas você perceberá que toda a formatação que nós fizemos no solver não será perdida. Então, eu quero a exigência de, no mínimo, 21% e, no máximo, 22%. Vamos carregar o solver novamente. Dados, no menu Análise, Solver. Perceba, a configuração se manteve. Clicamos agora em Resolver. O solver encontrou uma solução. Eu vou colocar uma formatação percentual para facilitar a visualização. Vamos interpretar a fórmula. A nossa mistura ficou com aproximadamente 64,87% de milho, 35,13% de farelo de soja, totalizando 100%. A exigência atendida foi a de 21% de proteína bruta, ao preço de R$ 1,0716 por quilograma. A grande vantagem de passarmos as exigências nutricionais como referência é que nós podemos alterar a exigência simplesmente alterando o valor na célula que foi passada como referência. Por exemplo, se eu não desejar mais entre 21% e 22% de proteína bruta, mas de 21,5% a 22% de proteína bruta, basta passar essa informação nessas células, ativar o solver e pedir para ele resolver. Ele encontra uma solução que, nesse caso, é com 21,5% de proteína bruta. E a fórmula foi alterada em relação à fórmula anterior para atender esses 21,5% de proteína bruta, que foi o mínimo que a gente pediu. Essa é a ração com o menor custo possível. Na aula 1, nós resolvemos um problema semelhante a esse, só que a exigência não vinha como uma faixa, mas sim fixa em 20%. Mas essa planilha também serve para resolver aquele problema, pois basta fixarmos o valor mínimo como 20% e o valor máximo como 20%. Se a exigência é no mínimo 20% e no máximo 20%, o programa não terá outra escapatória, ele terá que formular a ração com 20% de proteína bruta. Devemos ativar o solver na guia Dados, item Análise, Solver, clicamos em Resolver. O solver encontrou uma solução. Está aqui. Atendeu 20% de proteína bruta e a mistura e o preço são iguais aos da aula 1. Eu enfatizo que a melhor maneira de você aprender é elaborar com toda calma o modelo matemático do problema na mão. Em seguida, implementa em planilha eletrônica tanto a parte de digitação de dados quanto de inserção de fórmulas e depois a configuração do Excel, pois assim você estará treinando para elaborar o seu próprio programa de formulação. Aproveito a oportunidade para agradecer. Se você gostou dessa aula, clique em curtir, se inscreva no canal e não deixe de acessar o nosso Google Sala de Aulas.